A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que bom que você está aqui juntamente comigo, para nós ler a nossa leitura diária e fazer uma oração no final para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua família, no nome de Jesus. No final, eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida, então não sai daí, Não desligue o seu telefone, não sai daí, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você neste momento, tá bom? E a nossa leitura de hoje ela é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. 4. Nos quais o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que a Bíblia diz aqui, irmãos, que o Deus deste século, ou seja, o inimigo, o diabo, ele cegou as pessoas. Hoje as pessoas não conseguem enxergar. Pode ver. Como é que pode? A pessoa ela sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo pode prejudicar lá na frente, mas a pessoa ela faz. Pode ver, ela está cega. Quando a pessoa ela age assim, ela está cega, porque, poxa, Deus deu a oportunidade de a pessoa mudar. A pessoa está lendo a Bíblia todo dia, a pessoa está dentro de uma igreja, mas mesmo assim parece que está cega. Ou seja, não consegue enxergar que as armadilhas do inimigo é nós que temos que sair. O inimigo te oferece, às vezes na palma da tua mão, mas você tem o poder de dizer não. Mas quando estamos necessitados, quando estamos precisando, acabamos deixando a cegueira espiritual tomar conta de nós. Aí a pessoa entra no relacionamento, a pessoa faz aquilo que é errado e depois lá na frente quebra a cara e vê: poxa, como é que o diabo me cegou novamente? Ele cegou porque você quis. A Bíblia diz que o Deus desse século ele vai cegar o entendimento dos incrédulos. Meu irmão, minha irmã, você não é mais incrédulo, você está dentro da igreja, vem aqui todo dia nesse canal ouvir a palavra. Quando é que você vai tirar a venda dos teus olhos e enxergar que se você não largar isso de errado que você está fazendo, Deus não vai te abençoar, você vai desistir. Hoje não é pregado mais essa palavra. As pessoas querem ouvir só palavras de vitória, só palavras de bênção, a famosa teologia da prosperidade. Aí todo mundo dá glória a Deus, aleluia, e aí não sei o quê. E Deus não promete isso, na verdade. Pelo contrário, o diabo tem cegado você. Jesus não morreu para você ter uma vida boa aqui. Ele morreu para você ter uma vida boa lá no céu. Você não acha na Bíblia, no Novo Testamento, pessoas que se deram bem estando com Deus. Mas isso as pessoas não querem ouvir. Elas querem ser enganadas, ser iludidas. Aí você levanta a mão, dá glória a Deus e não sei o que, coisa arada, e nada acontece. E você acaba se decepcionando. Por que não aconteceu? Porque o inimigo tem cegado para você não entender. Você tem que entender a palavra. Entender o porquê que Jesus morreu. Qual é o propósito de Jesus ter morrido por nós. Aí no 5 diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo. Ou seja, olha o que Deus já fez por você. Ele não precisa provar nada. Olha quem você era
Olha como melhorou a sua vida depois que você está lendo a Bíblia, depois que você está orando. Então tira as vendas dos olhos e veja que isso que você está fazendo não está agradando a Deus, pode te prejudicar lá na frente. Poxa, tem pessoa que Deus dá todos os sinais, Deus fala, mas a pessoa endurece o coração. Meu Deus do céu, como é que pode isso? E aí diz assim no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos atribulados. Meu irmão, minha irmã, quando acalmar um problema na saúde, amanhã depois vai ter outro na vida financeira. Quando acabar o problema com o filho, amanhã depois vai ter outro na saúde, porque Jesus disse que no mundo nós teria aflição. Jesus falou isso para quem? Para os discípulos. Olha, no mundo, enquanto você estiver vivo, vocês vão ter problema. Tem de bom ânimo. Meu irmão, Jesus já vinha dizendo isso. Eu não sei como é que tem pessoa que quando ela enfrenta a luta, a dificuldade, ela diz, eu não sei como é que pode. Mas a Bíblia diz isso. Em tudo somos atribulados, está aqui, em tudo. No trabalho, na família, na saúde, é com o filho. Meu irmão, não vai estar sempre tudo bem. A nossa vida aqui na terra é de desafio, é de luta. Quando você tiver vencido um problema, amanhã depois vai ter outro de novo. Não adianta. Você quer ficar livre de problema? É só quando você morrer. E quando você estiver vivo, você vai ter problema. Não adianta. Está aqui na Bíblia. Em tudo somos atribulados. Mas não podemos se apavorar, ficar perplexos. Ai, como é que Deus permite? Calma. Está atribulado? Então fica firme, vai passar. Não há tempo difícil que dura para sempre. Não há luta que vai durar para sempre. Porque ainda diz assim no versículo 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatido, porém não destruído. Ou seja, você é perseguido, mas você não vai ser desamparado. Deus está vendo as injustiças que você passa, as perseguições que você passa. Deus está vendo. Calma. Ai, ninguém está vendo o que eu estou passando. Não, Deus está vendo. E você vai passar por isso, dando glória a Deus. Isso vai virar um testemunho no nome de Jesus. Deus está vendo sim, está aqui. E aí no 10, diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo. No 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, que coisa linda isso. Ou seja, que como com Jesus você sofre, passa dificuldade, não é fácil, também com Jesus você vai ter a vitória. Mas quando você está passando luta, dificuldade, você murmura, você reclama, está aqui. Eu criei, eu falei. Quando você murmura, reclama, você está aceitando aquele problema. Porque a murmuração é o contrário de fé. Quando a pessoa fala, não aguento mais, como é que pode? Ela está reclamando, ela está murmurando, ou seja, ela não está determinando que aquela luta que ela está passando é uma provação, que ela vai vencer, que tudo isso não vai durar. Mas é isso que hoje não vimos pessoas fazer. Nós vimos hoje pessoas desanimadas, tristes, pensando em desistir. E se com Deus você enfrenta a luta, sem Deus será pior. Coloca no teu coração. Se com Deus está difícil, não está fácil, sem Deus vai ser pior. Lembra disso. Porque no versículo 14 diz assim, ó. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco. Olha que coisa linda. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tome abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus.
Que coisa linda isso, meu irmão, minha irmã. O que é a graça de Deus? Entenda. A graça de Deus, irmão, entenda bem, é favor não merecido. Você talvez não merecia, entendeu? Mas a graça de Deus hoje, ela vem sobre nós. Sobre nós quem? Pessoa que não murmura, não reclama, reconhece tudo que Deus já fez, sabe que hoje está difícil porque ela está errando, ela está falhando, está demorando muito para largar o vício, de vez em quando vacila, cai, entendeu? Se suja, troca Jesus por uma noite, às vezes pelo um teco, troca Jesus muitas vezes pelo um gole, e depois lá na frente vê que não vale a pena. Isso só vai te trazer sujeira, sofrimento, abandono, e às vezes o mais forte, fazer você perder a tua liberdade. Nunca perca a tua liberdade por dinheiro, por pessoas. Nunca, meu irmão, a liberdade é uma coisa tão linda, o ir e vir. Imagina você ficar preso num lugar, você não poder sair, por causa às vezes de uma atitude, por causa às vezes de uma escolha, por causa de uma necessidade. Então a tua liberdade não tem preço. Coloca no teu coração isso. Você é livre hoje, então não entre em coisa que possa te prender. Dê valor à liberdade que Deus te deu hoje. Dê valor. Porque se você não dá valor, você pode fazer coisas que podem te levar para onde Deus um dia Ele já te tirou. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida hoje, ou seja, favor não merecido. Você tem falhado, tem errado com Deus, e mesmo assim você está aí, ó, ouvindo esta palavra, livre. Você pode sair da tua casa agora e ir aonde você quiser. Então, fica firme. Paga o preço. Suporta o processo para viver o propósito. Como diz aqui no capítulo 15. Porque, como diz, o amor de Deus, a graça de Deus, ela está sobre você. Dê valor. Dê valor enquanto você está bem. Porque essa luta que você está enfrentando hoje, eu determino em nome de Jesus que você vai conseguir vencer e passar por tudo isso no nome de Jesus. Oramos. Pai, eu oro juntamente com essa pessoa que está triste, desanimada. Pessoas, ó Pai, que já bateu em tantas portas, que já não sabe mais para onde correr. Pai, eu determino a bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa que está cansada, desanimada. Pessoas, ó Pai, que não sabe mais o que fazer. Eu determino agora a bênção sobre a vida, sobre a família dessa pessoa. Eu determino o Salmo 91 que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Cai 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu e a tua família não serão atingidos. Porque eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.